você vai me dizer, Mai, eu já sei qual é o problema que eu tenho que resolver e agora? Hashtag como faz, né? Como é que faz para resolver esse problema que a gente tem? Vamos lá rever, gente. O que nós temos até aqui? O objetivo e problemas centrais estão bem definidos, você sabe exatamente o que você vai resolver, qual que é o seu objetivo, tem tudo bem definidinho, bem certinho, correto? Além disso, agora a pergunta é o que a gente faz com isso? Vamos lá, gente, você tem um problema. O que você precisa fazer com o problema? Chorar talvez seja uma opção, mas assim, se precisar, chora bastante, mas depois você vai ter que, em algum momento da sua vida, você vai ter que resolver o problema. E é justamente essa proposta da ideação, ou seja, a gente vai gerar muitas ideias para a gente poder resolver esse problema. Lembra qual que era o objetivo dessa etapa? O objetivo dessa etapa é encontrar o máximo possível de soluções. Então, assim, como que você vai resolver esse problema? Você vai gerar muitas soluções. Quais são suas ideias? O que o usuário realmente precisa? O que seria legal para o usuário? Sabe aquela coisa que você tem? Tem um monte de ideia, isso daqui seria legal, isso daqui também seria legal. Rascunha, coloca tudo no papel, sem muito filtro, gente. Porque ao final dessa etapa, você vai ter que ter um monte de ideia para tentar resolver esse problema, beleza? Então é isso que a gente está buscando. Algumas observações. Por favor, nesse momento, não se limite somente a, eu tive essa ideia, não, mas isso não vai funcionar. Isso daqui nem adianta pensar, isso daqui é muito louco. Não, mete o louco, vai o mais louco que você puder, beleza? Porque após essa etapa, depois a gente vai filtrar essas ideias. Agora você mete o louco, go crazy, só vai. E assim, depois a gente filtra. Então tudo que você tiver de ideia, coloca lá no papel. E assim, solução nem sempre é um aplicativo, nem sempre é uma tela, nem sempre é um website. Por exemplo, naquele projeto que eu fiz do imposto de renda, eu até refiz ele como se fosse um aplicativo. Mas no caso do imposto de renda, sem entrar em detalhes do que é certo e o que é errado, muito melhor do que a gente ter que declarar e falar quanto a gente ganhou, seria todos os sistemas de banco, governo já estarem meio interligados e o governo só manda um boleto na nossa casa, por exemplo. Claro que assim, é uma solução chutada. No mundo real, eu teria que pesquisar com usuários, enfim, entender realmente se é viável, se essa é a melhor solução. Mas pensando dessa forma, nem precisaria de um sistema de telas, por exemplo. Então, assim, nem sempre a melhor solução é uma tela, é um aplicativo. Eu sugiro que pode ser que vocês cheguem a uma solução que não precise de tela ou aplicativo. Nesse caso, guarda essa solução, enfim, se vocês forem escrever um estudo de caso depois, um artigo e tudo mais, vocês podem até citar que, poxa, uma solução melhor poderia ser até essa. Mas para o nosso projeto, para vocês conseguirem prosseguir comigo, eu sugiro que você chegue a pelo menos um aplicativo, uma tela, algo que você possa realmente prototipar, porque a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, beleza? Mas assim, somente para esse objetivo do nosso projeto do curso. A grande questão é que o melhor design é aquele que a gente nem vê. Ou seja, se você nem perceber que tem um design ali, é porque provavelmente ele está funcionando muito bem. E assim, quais seriam as ferramentas de ideação? Como é que eu vou gerar todas essas ideias? Existem várias formas. Novamente, brainstorming, que é aquela questão de chuva de ideias, de jogar tudo que é ideia na tua cabeça no papel. Isso daí pode funcionar muito bem, inclusive se for grupo de todo mundo, joga a ideia de todo mundo no papel. Criar fluxos de usuários, criar wireframes. Por exemplo, wireframes são vários rascunhos, assim, aqui eu tenho até alguns que eu vou mostrar depois para vocês melhor na próxima aula, mas aqui já dá para vocês terem uma ideia que são rascunhos de telas, enfim, como é que funcionaria, como é que não funcionaria. Fluxo de usuário, por exemplo, para dizer, quando o usuário clicar aqui, ele vai para lá, e daqui ele vai para lá. Uma estrutura de telas e menus também é algo bem bacana, porque você precisa ter um escopo do teu projeto, né? Por exemplo, quais telas realmente, se for fazer um aplicativo, vão ter, quais que são importantes, quais que são as principais, o que vai ter na home, o que não vai ter. O mapa do site também é uma boa, por exemplo. Toda essa estrutura do que tem, onde tem, quando você clicar aqui vai para lá, daqui vai para lá e assim por diante. O fluxo do usuário, ele tem uma conotação um pouco diferente. Por exemplo, o usuário ele tem que realizar uma tarefa e para realizar essa tarefa, ele vai ter que ir dessa tela para essa e assim por diante. Na próxima aula, quando eu mostrar com exemplos, vocês vão ver que isso daí vai ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês. Mas também é algo bem bacana de fazer. E, gente, todas essas coisas que eu tô falando aqui, fluxo de usuários, wireframes, mapa do site, tudo isso, se você jogar no Google, você vai achar um monte de exemplo de todas as coisas. Artigos sobre como fazer cada uma dessas coisas. E eu quero que, por favor, pesquisem e vejam muitos exemplos de
que essas pessoas estão fazendo de wireframes para os usuários, enfim, para vocês entenderem, opa, para o meu projeto desse modo aqui funcionaria legal. Ah, para o meu projeto desse outro modo aqui pode ser interessante. E talvez para um outro projeto que vocês façam, vocês utilizem outra metodologia, não tem problema nenhum. Eu mesmo, quando estou realizando meus projetos, muitas vezes eu vejo, ó, poxa, como é que essas empresas, essas pessoas, mesmo no Google, como é que estão jogando aqui quando fazem wireframe, quando criam uma persona, o que a galera tem colocado, o que não tem? Porque é isso que vai garantir a continuidade e a evolução do seu processo enquanto designer, beleza? Além disso, eu quero recomendar para vocês um livro nessa aula. O livro chama assim, Design para quem não é designer. Esse livro, ele é mais focado na parte visual do design. Então, quando a gente entra em ideação, de certa forma, a gente está começando a entrar nessa parte visual. E esse livro, ele é do Robin Williams, também é um livro bem curtinho, gente, então é fácil de ler, ele também é leitura bem tranquila. Eu jurava que eu tinha esse livro aqui em casa, que eu mostrei pra vocês, ó, é esse livro, eu vou deixar a capinha aqui em algum lugar na edição, mas eu não tenho o livro em casa, mas ele é um excelente livro, porque ele dá umas bases bem interessantes para começar a pensar esses designs, esses elementos visuais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na próxima etapa, quando a gente falar mais sobre prototipação. E claro, né, gente, não poderia deixar essa aula sem, vocês já sabem, o desafio do Alfred. E o seu desafio é aplicar pelo menos 2 ferramentas ou métodos para te ajudar a pensar em ideias que irão solucionar o seu problema. Já sabe, por exemplo, fluxo de usuários, muito rabisco, muito wireframe, brainstorm, tudo que você puder para tentar explorar ao máximo o máximo de soluções possíveis para esse problema que você precisa resolver, beleza? E assim, se for para pecar, gente, por favor, peca pelo excesso, então faz a mais, manda ver. Outro ponto importante é que caso o seu projeto não tenha telas realmente, você tenha optado por esse caminho, nessa parte de ideação você pode extrapolar, por exemplo, como que funcionaria, tentar escrever, tentar desenhar de alguma forma como que funcionaria, como que seria a sua ideia, tentar trazer a sua ideia para o papel de alguma forma, como se você fosse, por exemplo, explicar para alguém, beleza? E você já sabe, né? Se você quer um exemplo de como aplicar tudo isso, de como fazer ideação na prática, clica nesse card aí que está na tua tela que você não vai se arrepender.